Oi, professor, tudo bem? Eu vou falar sobre o alumínio e o titânio. Vou começar falando do alumínio, que é um elemento cujo símbolo é Al. A estrutura atômica dele é composta por 13 elétrons e 13 prótons. Originalmente, o alumínio ele era mais valioso do que o ouro ou a prata na antiguidade, mas a sua produção em grande escala ela só foi possível bem mais tarde. Em meados do século XIX, o alumínio ele era extremamente caro de produzir. Ele era considerado um metal de luxo, usado em talheres finos e peças de decoração. A virada aconteceu quando dois inventores simultaneamente descobriram um método mais eficiente para produzir ele em grande escala, utilizando eletricidade. O método permitiu a produção econômica de alumínio em grandes quantidades. Hoje, o alumínio é um dos materiais mais usados no mundo, sendo reciclável e sustentável. Suas peculiaridades o tornam essencial em muitos aspectos da vida moderna. Sobre a composição do alumínio, é o nível de metal com uma densidade relativamente baixa, cerca de um terço da densidade do aço, o que torna ideal para uma ampla gama de aplicações onde o peso é uma consideração importante. Sua coloração é prateada e possui uma boa condutividade elétrica e térmica. O alumínio é bastante reativo e, em condições normais, ele é encontrado na natureza na forma de compostos, principalmente em minerais como a bauxita. A bauxita é a principal fonte comercial do alumínio e contém óxidos de alumínio, como a boemita. O alumínio é altamente reciclável e esse processo de reciclagem consome consideravelmente menos energia do que a produção primária, o que o torna um metal ecologicamente vantajoso. Sua capacidade de ser reciclada repetidamente sem perder suas propriedades físicas o torna um material altamente valorizado na indústria moderna. Sobre a purificação do alumínio, é um processo crucial na produção do metal. O alumínio é obtido a partir da bauxita, um mineral que contém óxidos do alumínio, ferro e outros elementos. Para obter o alumínio metálico, é necessário um processo chamado refino eletrolítico. O processo, desenvolvido no final do século XIX, é o método primário usado para produzir o alumínio em larga escala. Ele envolve a passagem da corrente elétrica através de óxidos de alumínio dissolvidos em um solvente fundido, como a criolita, resultando na separação do alumínio do óxido. Esse processo consome uma quantidade significativa de energia, mas ela é altamente eficiente na obtenção do alumínio puro. A purificação continua após a entrega do alumínio líquido, onde são realizados processos de refino para remover impurezas residuais, como elementos traços e outros metais. Isso pode ser feito por outros métodos, como refino químico ou por meio de processos de refusão. O alumínio obtido por meio desses métodos é fundamental para diversas indústrias, como a aeroespacial, a automotiva, de construção e muitas outras, devido às suas propriedades de leveza, resistência à corrosão e maleabilidade. Sobre o processamento do alumínio, a gente tem a extração da bauxita, que é a principal fonte de alumínio e é extraída principalmente em países como Austrália, Guiné, Brasil e China. A bauxita é refinada para produzir óxido de alumínio, também conhecido como alumina, através do processo Bayer, que envolve trituração, lavagem e purificação. Segundo, a gente tem a produção do alumínio, que a alumina é substituída à eletrólise em uma célula eletrolítica, geralmente chamada de processo Hall-Héroult. Nesse processo, a alumina é dissolvida em um banho de criolita fundida e depois decomposta eletricamente em um alumínio líquido e dióxido de carbono. O alumínio líquido é então coletado e moldado em lingotes ou outros produtos intermediários. Sobre o refino e moldagem. O alumínio produzido pode passar por processos de refino para atingir níveis específicos de pureza e resistência. Ele é moldado em diferentes formas, como chapas, folhas, perfis, tubos ou lingotes, utilizando processos como extrusão, laminação, forjamento ou pesca. E por último, a gente tem o acabamento e a utilização, que após o processo de moldagem, o alumínio pode passar por tratamento de superfície para melhorar sua resistência à corrosão, coloração ou acabamento estético. Esses produtos de alumínio eles são amplamente utilizados em diversos setores, incluindo o automotivo, aeroespacial, construção civil, embalagens, entre outros. Sobre as características do alumínio, a gente tem as características físicas, que é peso leve, ele é maleável e dúctil,
Tem uma boa condutividade térmica e elétrica, é resistente à corrosão e tem uma baixa densidade. Nas características químicas, a gente tem reações com ácidos, reatividade com oxigênio e com água, e reciclabilidade, que a gente falou bastante. E também temos as características mecânicas, que ele é dúctil, tem uma boa condutividade elétrica, é resistente à corrosão e tem uma resistência moderada. Sobre as aplicações do alumínio. O alumínio ele é um material mais versátil, disponível e suas aplicações são vastas e variadas. Aqui a gente tem algumas das principais áreas onde o alumínio é comumente utilizado, tanto na indústria automotiva, devido à sua leveza e resistência à corrosão. O alumínio ele é bem utilizado na fabricação de carroceria, motor, rodas e componentes estruturais de veículos. Na construção civil, o alumínio ele é usado em estruturas de construção, janelas, portas, fachadas, telhados, sistemas de encanamento e cabos elétricos, devido à sua durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de moldagem. Ele também é bem usado em embalagens, porque é um material usado bastante na fabricação de lata de bebidas, recipiente de alimentos, embalagens farmacêuticas e cosméticas, devido à sua capacidade de ser moldado em diferentes formas e à sua resistência à corrosão. Sobre as restrições de uso do alumínio. Apesar de muitas vantagens do alumínio, existem algumas restrições e considerações para ter em conta ao utilizar, como a baixa resistência mecânica comparada a alguns materiais. Em comparação com o aço, por exemplo, o alumínio ele pode ser menos resistente em determinadas aplicações, o que pode limitar o seu uso em situações que o excluem alta resistência estrutural. Temos também a suscetibilidade à fadiga, que o alumínio ele pode ser mais sensível à fadiga do que alguns outros materiais, o que significa que ele pode se deteriorar mais rápido sob cargas cíclicas, especialmente quando não é adequadamente projetado para resistir a essas condições. E também tem o potencial de manipulação estrutural em altas temperaturas. Em temperaturas muito elevadas, ele pode perder boa parte da sua resistência e estrutura, o que pode limitar o uso em algumas aplicações que exigem isso, né? Agora falando um pouco do titânio, ele é um metal com número atômico 22 e ele pertence ao grupo 4 da tabela periódica. Sobre a história do titânio, ele foi descoberto em 1791 por um mineralogista na Inglaterra. Ele encontrou um mineral em comum e o nomeou de melanchonita, que mais tarde se revelou ser um óxido de titânio. Esse processo de purificação de titânio levou anos para ser desenvolvido e apenas no início do século XX foi possível isolar o metal na sua forma pura. Nos anos 1950 e 1960, o titânio ele começou a ser usado em aplicações industriais e aeroespaciais devido às suas propriedades exclusivas. A força, resiliência à corrosão e a baixa densidade o tornaram valiosos para a indústria aeroespacial, sendo utilizados em aeronaves, foguetes e peças estruturais de naves espaciais. Além disso, o titânio é amplamente utilizado em implantes médicos, como próteses e dispositivos cirúrgicos, devido à sua biocompatibilidade, ou seja, o seu potencial para não causar danos ao corpo humano. Suas descobertas o tornaram importante em uma variedade de indústrias, desde aplicações médicas e aeroespaciais até equipamentos esportivos, automotivos e até mesmo joias de qualidade, onde é valorizado por sua durabilidade e leveza. Sobre a composição do titânio. O titânio ele é um elemento químico que possui o símbolo Ti e o número atômico 22. A sua composição atômica ela inclui 22 prótons e 26 nêutrons. Em termos de estrutura física, o titânio é classificado como metal de transição. O titânio ele é frequentemente encontrado em minerais como ilmenita, rutilo e titanita. Para ser usado em aplicações industriais ou fabricadas, é extraído desses minerais e refinados por um meio de processo químico chamado de redução do cloreto de titânio ou método Kroll. Isso envolve a conversão do dióxido de titânio em tetracloreto de titânio e, em seguida, a redução desse composto com magnésio para obter o metal puro. Uma das características mais marcantes do titânio é a sua resistência à corrosão. Mesmo em ambientes extremamente corrosivos, como água do mar e certos produtos químicos, essa propriedade é devido à formação de uma camada de óxido de titânio na superfície do metal, que protege da corrosão, tornando-o altamente inconveniente em uma variedade de aplicações industriais e de engenharia. Além disso, o titânio ele é considerado biocompatível, o que significa que ele é geralmente tolerado pelo corpo humano sem causar algumas reações. Isso torna o material bem valioso para implantes médicos, como próteses, pinos, placas, parafusos usados em cirurgia ortopédicas e odontológicas. Sobre a purificação do titânio, ela é um processo crucial na produção desse metal, já que o titânio geralmente é encontrado em minerais como a ilmenita, o rutilo e a titanita, em combinação com outros elementos. O titânio ele é extraído de minerais como a ilmenita por meio de métodos como a lixiviação química ou processo de separação magnética. A vitamina do titânio ela é convertida em cloreto de titânio por meio de processos químicos com cloro. Esse titânio é então submetido a um processo de redução onde o titânio é separado do cloreto por meio de reações químicas, geralmente utilizando o magnésio ou sódio. Esses reagentes eles são combinados a temperaturas altas para criar o metal titânio. O metal de titânio produzido através da redução ainda pode conter impurezas, por isso passa por processo de refino para remover elementos.
sobre o processamento do titânio. Primeiro vem a extração e a concentração, que ele é extraído da ilmenita, o rutilo e a titanita, em operações de mineração. Em segundo vem a redução do minério para formar o tetacloreto de titânio, que o mineral de titânio ele é convertido em tetracloreto de titânio por meio de um processo que envolve reações químicas com cloro. Depois vem a produção de metal, que ele é submetido a processo de redução para obter o metal de titânio. Geralmente a redução é realizada utilizando magnésio ou sódio em altas temperaturas. Depois, o titânio ele vai ser moldado em diferentes formatos, como lingotes, barras, chapas ou pó, dependendo da aplicação desejada. Os produtos finais podem ser usados em várias indústrias, como as que eu já falei aqui, como aeroespacial, médica, química, automotiva, entre as outras várias. As características do titânio, as características físicas, uma delas é a coloração, que geralmente ele possui uma cor prata metálica. Ele tem estrutura cristalina, uma condutividade térmica e elétrica relativamente baixa em comparação com outros metais, e é um metal de densidade moderada, aproximadamente 4 ou 5 vezes mais leve que o aço. Sobre suas características químicas, ele tem resistência a ácidos, reatividade limitada, estabilidade a altas temperaturas. Ele tem ligação com outros elementos, tem a capacidade de formar ligas com outros metais, como alumínio, ferro, vanádio, entre outros. E sobre suas características mecânicas. Ele tem alta resistência à tração, excelente resistência à corrosão, boas propriedades de biocompatibilidade, e ele tem um baixo coeficiente de expansão térmica. Sobre as aplicações do titânio. Ele é muito valorizado na indústria aeroespacial devido à sua alta resistência, baixa densidade e excelente resistência à corrosão. Na indústria química e de processamento, devido à resistência à corrosão em ambientes agressivos, o titânio ele é utilizado em equipamentos químicos, vasos de ocorrência, trocadores de calor e tubulações usadas na indústria. Esportes e lazer. Equipamentos esportivos como as quadras de bicicleta, tacos de golfe, raquetes de tênis e até mesmo as joias são fabricadas usando titânio devido à sua durabilidade e leveza. Sobre as restrições de uso do titânio, ele é um metal bem versátil e resistente. Porém, ele tem sensibilidade à temperatura, que ele pode se tornar mais frágil em temperaturas extremamente baixas ou em certos intervalos de temperatura. Ele tem dificuldade de usinagem, o titânio ele é conhecido por ser mais difícil de trabalhar do que alguns metais devido à resistência, e isso pode exigir ferramentas e técnicas específicas, aumentando os custos da fabricação. E tem a soldabilidade, que apesar de ser possível, soldar o titânio é um processo bem complexo e requer habilidades específicas. Além disso, a lesão pode causar fragilidade nas áreas afetadas pelo calor. Então é isso. Muito obrigada.